Protocolo de Nagoya cria incentivos para a conservação de biodiversidade, o uso sustentável dos recursos e a repartição de benefícios. Para especialistas e agricultores tradicionais, as medidas propostas no documento podem preservar os recursos naturais e os animais nativos do país, se o governo assinar o acordo. Na Baixada Litorânea do Rio de Janeiro, grande parte da Mata Atlântica foi devastada. Por isso, especialistas do setor defendem a adesão ao tratado. Só nesse sítio aqui, de toda a área degradada, os agricultores locais conseguiram recuperar em 10 anos 70% da região, 2 hectares, o que equivale a 2 campos de futebol. Assentamento de reforma agrária desde a década de 80, esse espaço reflorestado virou uma área de proteção ambiental, APA, e conta com o monitoramento da Associação Mico-Leão Dourado, responsável pela primeira reserva biológica do Brasil, localizada no entorno da floresta. Uma das espécies da Mata Atlântica recuperadas na região é o palmito jussara, que produz a fruta conhecida como jussaí, com forma e gosto parecido com o açaí da Amazônia, que, segundo ambientalistas, é nativo do Brasil, mas foi registrado pelo Japão. O Brasil, em termos de leis para proteger a Mata Atlântica, ele é um país que está em primeiro mundo. Nós temos leis de primeiro mundo, só que várias dessas leis não são aplicadas, não é? Então, se nós já aplicássemos hoje o que existe de regras para você preservar e não destruir o que a gente ainda tem de patrimônio, nós estaríamos muito bem. O problema é fazer valer. No caso do açaí, por exemplo, como você acabou de mencionar, no meu entendimento é uma distorção, porque não faz sentido um outro país vir aqui no Brasil, detectar uma substância, seja ela qual for, e patentear, querendo lucrar em cima disso. Isso, para mim, é uma distorção das relações internacionais, de como devem ser as relações entre países e entre sociedades, por exemplo. Especialista em estudos da Mata Atlântica, Pablo Rodrigues fala ainda das principais causas de degradação. A área de silva-jardim é muito interessante porque ela é como se fosse um microcosmo do que vem acontecendo, do que aconteceu com a Mata Atlântica como um todo. Ou seja, nós tivemos durante muito tempo a devastação dessa floresta, que hoje só tem quase 15% apenas, né? E a atividade humana, ela impactou de tal maneira que você vai ter uma série de espécies que já se extinguiram, entendeu? Ambientes inteiros que não existem mais, tudo por conta da atividade humana. Que atividade é essa? No caso de silva-jardim, atividade agrícola. Então foram o quê? Plantações, criação de gado, por exemplo, e também a retirada, extrativismo de madeira, seja para lenha, para construção, para várias finalidades naquela região. Então, o histórico de devastação de silva-jardim, ele é muito parecido com o que aconteceu com a Mata Atlântica em vários lugares no Brasil. A partir da década de 60, houve uma intensa exploração do palmito jussara. Ao contrário do palmito pupunha encontrado na Amazônia, a palmeira jussara não se regenera. Depois da retirada do caule, que mede aproximadamente 30 centímetros, a árvore com 10 metros de altura é descartada. Já o fruto produzido pela planta é usado por agricultores para fazer suco e alimenta até 60 espécies de animais, entre aves e mamíferos. Com o corte da palmeira para a extração do palmito, diminui a possibilidade de alimento para esses animais, que correm o risco de serem extintos. Segundo a bióloga Cristiane Benevenuto, uma das formas de evitar que isso ocorra é ratificar a entrada do país no Acordo de Nagoya, mas, de acordo com ela, existem barreiras para o governo. Esse acordo ele tem que ser para as espécies nativas, né? Um exemplo de espécies nativas, né? A jussara, né, que a gente falou, a pitanga, né, o coco-babaçu, por exemplo, né, que são espécies nativas do Brasil. Essas espécies deveriam estar dentro do tratado, né? Só que não as espécies de produção agrícola, né, do agronegócio, porque senão o Brasil também teria que pagar royalties para outros países, né? Agora, é importante ressaltar que o tratado é importante para o Brasil, porque o Brasil é o país com maior biodiversidade no mundo, né? E a gente tem espécies da fauna, da flora, de fungos e bactérias que a gente nem tem conhecimento ainda, a gente não descobriu todo o potencial, né, de espécies que a gente tem no país. Eu acho que o Brasil está atrasado, né, de não estar assinando isso e para que a gente possa garantir que as nossas espécies ela permaneçam e continuam. Na minha visão, eu acho que esses recursos ele tem que ser
voltado para quem produz, né, de fato, né, o produtor que está ali conservando as espécies brasileiras, ele de alguma forma esse recurso ele tem que estar retornando para aquelas comunidades tradicionais ou comunidades agrícolas. Por quê? Porque assim, a gente tem uma dificuldade muito grande hoje, no Brasil inteiro, né? Uma coisa até que eu me pergunto, a dificuldade de recurso, a dificuldade de assistência técnica, a dificuldade dos agricultores sobreviverem nas suas áreas. Dedicada diariamente ao replantio de espécies nativas da Mata Atlântica e ao cultivo de plantas frutíferas e hortaliças que também se adaptaram à região, a agricultora Marlene Assunção lamenta que o país ainda não tenha aderido ao protocolo. Que país é esse, né? A gente leva tudo da gente. Primeiro foi o pau-brasil e depois do pau-brasil foram contas. Não tem número de coisas que a gente não tem ideia que eles patentearam e o Brasil não sabe ainda que é daqui. Eles não dão o nome. Quando eu descobri já foi quase toda. A nossa fauna e a nossa flora é riquíssima, não tem muita coisa a ser descoberta. Está na hora deles movimentarem, fazerem um movimento. Está na hora de fazer isso, fazer um documento e trabalhar com responsabilidade. Inclusive tem coisas que tem que ter até guardar em bancos, que quem sabe pode acontecer uma coisa e a gente perder. Tem muitas espécies que já entraram em extinção, que a gente nem pesquisou, não.